Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. 26 de abril de 2025. Centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro e 400 mil em Roma acompanham o cortejo fúnebre do Papa Francisco na Basílica de São Pedro até o sepultamento na Santa Maria Maior. Nossos repórteres trazem todos os detalhes do dia histórico. Exclusivo. Atas de reuniões mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de denúncias de fraudes, mas levou quase um ano para agir. E o Jornal Nacional conclui a semana de visitas a cada região do Brasil. No aniversário de 60 anos da Globo, nossa conexão hoje é com o Sudeste. A Renata Vasconcelos está em São Paulo. Na casa da família Andreosi. E o Jornal Nacional começa agora! Na celebração dos 60 anos da Globo no Jornal Nacional, a capital paulista vai representar as belezas, as conquistas e os desafios do Sudeste. E eu estou aqui com a família Andreosi, que nos recebeu tão generosamente aqui hoje, desde de manhã, e que eu vou apresentar para o Brasil inteiro daqui a pouco. Por enquanto, então, vamos só dar uma boa noite para as pessoas em casa, gente? Boa noite, pessoal! Agora eu vou direto para Roma, lá direto para o Vaticano, onde um acontecimento histórico abre a sessão do Jornal Nacional. César Tali, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite também para a família Andreosi, boa noite a todos. Nós aqui já estamos na primeira hora de domingo, numa praça de São Pedro que já não tem mais os grupos numerosos de fiéis que se viam ao longo da semana. Porque a Igreja Católica concluiu, na manhã do sábado, o ritual de despedidas do Papa Francisco. Para um Papa, quando tudo começa, no alto da sacada da Basílica de São Pedro, a multidão o acompanha. Também quando tudo termina, no chão da praça, sob os cantos, o vento, a comoção popular o acolhe. Neste sábado ensolarado, a praça vestida de preto, branco e vermelho esperava o Papa morto sair da Basílica. O caixão foi acompanhado por uma procissão de cardeais. O silêncio quebrado apenas pela multidão do lado de fora. E depois pela música sacra quando o caixão entrou na praça. E foi colocado aos pés do altar, sobre o caixão, o Evangelho. Eram as suas últimas horas dentro do Vaticano, onde Francisco viveu nos últimos 12 anos. A homilia foi do cardeal Giovanni Battista Re, a quem o Papa estendeu o mandato de decano do Colégio Cardinalício, quando percebeu que poderia não resistir à pneumonia. O amigo não decepcionou. Deu a Francisco todo o reconhecimento pela sua obra. Fez um sermão contando os grandes momentos do governo do Papa. Abbia toccato le menti e i cuori. Lembrou a sua última aparição pública no domingo de Páscoa. È stato un Papa in mezzo alla gente. Foi um Papa no meio do povo, com um coração aberto a todos, também atento àquilo que de novo surgia na sociedade. Nuovo che emergeva nella società. O cardeal ressaltou a preocupação de Francisco com os imigrantes e com o meio ambiente. Ninguém se salva sozinho, dizia Francisco. E che nessuno si salva da solo. Diante dos líderes mundiais ali reunidos, alguns que criticaram Francisco sem pena, o decano falou de um Papa que, diante dos horrores desumanos da guerra, levantava a sua voz pela paz. Implorando la pace, invitando. Foi interrompido por aplausos.
La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. O cardeal decano encerrou lembrando que Francisco se apresentava como bispo e sempre pedia ao povo que rezasse por ele. Non dimenticatevi di pregare per me. Hoje eu peço que Francisco reze por nós, disse o cardeal. Benedica intera umanità con l'umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza. Fiéis de vários países leram as orações universais. Entre eles, a jornalista brasileira Bianca Fracalvieri, da Rádio Vaticana. Pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Um vento suave virou as páginas do Evangelho, tocando os fiéis. Quando simplificou o seu rito fúnebre, Francisco desejava que fosse igual ao de um pastor. Depois da homilia, cardeais e fiéis receberam a comunhão e então as bênçãos finais. O corpo do Papa foi levado mais uma vez para a Basílica. Seguiria para a cripta se Francisco não tivesse feito outra escolha, recusando a companhia dos restos mortais de Pedro o Apóstolo e de outros 90 pontífices e preferindo a proximidade de Maria. Teve início, então, o cortejo histórico em direção à Basílica de Santa Maria Maior. Era a primeira vez que o corpo de um papa deixava os muros do Vaticano em mais de 100 anos. O último havia sido de Leão XIII, morto em 1903. Francisco deixou o Vaticano no mesmo papamóvel onde poucos dias atrás cumprimentava os fiéis. Entrou pelas ruas históricas de Roma, a antiga Via Papalis, onde os papas da Idade Média passavam a cavalo para comemorar o triunfo de uma eleição pontifícia. Em 6 quilômetros de percurso, os romanos lotaram as calçadas para o último adeus, ao lado de peregrinos do mundo todo. Só os aplausos rompiam o silêncio. O cortejo passou por ruínas de uma Roma decadente, por um monumento símbolo da perseguição aos cristãos durante o Império Romano, o Coliseu, mais tarde cristianizado. Então subiu o Esquilino, a mais alta das 7 colinas de Roma. Nas escadarias da Basílica de Santa Maria Maior, a igreja de Maria mais importante do mundo, Francisco foi recebido por aqueles que tanto defendeu, pessoas em situação de rua, imigrantes e pessoas trans. Crianças ofereceram rosas brancas à pintura adorada por Francisco, a de Maria, protetora dos romanos, o famoso ícone bizantino que a tradição cristã acredita ter sido pintado por São Lucas. Era ali que Francisco se ajoelhava antes e depois de cada viagem. Era ali onde ele rezava depois de cada internação. O caixão foi levado para a lateral da Basílica, numa cerimônia fechada, num túmulo decorado apenas por uma cruz prateada. Cardeais, padres e familiares do Papa viram o corpo de Francisco ser sepultado. Na lápide, a única inscrição: Franciscus.
Mais romano do que nunca, o Papa argentino dá um grande presente à cidade, um novo ponto de peregrinação. Mais de 400 mil pessoas acompanharam o funeral do Papa. Romanos e fiéis de todos os lugares acolheram Francisco na Praça São Pedro e pelas ruas da Cidade Eterna como um homem vivo e não como um homem morto. Isso talvez diga muito sobre a herança que ele deixará. Uma herança para os cristãos e para o mundo. Daqui a pouco, você vai ver como o funeral de Francisco provocou um encontro dos presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia. E nós vamos apresentar a família Andreosi aqui em São Paulo. Aí. De volta ao Vaticano nesta madrugada de domingo. Durante o funeral de Francisco, na manhã de sábado, eu estive na praça em que fica a Basílica de Santa Maria Maior e que ele escolheu para o sepultamento. Ela agora se torna local de peregrinação. Sábado, 26 de abril de 2025. A Basílica de Santa Maria Maior amanheceu completamente abraçada por uma multidão. A gente está aqui desde as 5 da manhã, pegamos esse lugar aqui bom para ver, né, para dar o último tchau para ele. Os fiéis se espremiam nas calçadas, nas ruas, em volta do santuário de quase 1.600 anos, no tradicional bairro de Esquilino. Gente de todas as idades com o olhar fixo na monumental fachada de pedra. O mesmo semblante de absoluto respeito, o mesmo silêncio. Tudo isso disse muito hoje aqui. Ele foi uma pessoa maravilhosa pela população aqui. Ele ajudou muito, foi um papa muito humilde e realmente ele fez a diferença aqui. A chegada do cortejo foi marcada por pura emoção. Eu acompanhei de perto. Eu estou bem em frente ao caixão. Esse momento tão importante, os cardeais descendo dos veículos ao lado. Dá para a gente ver no telhado dos prédios, das casas, muita gente se aglomerando nas janelas, na cobertura dos edifícios. É impressionante a quantidade de gente mobilizada hoje aqui. E agora a população aplaudindo. Fora dos muros do Vaticano, este era o local preferido do Papa em Roma. Francisco não avisava ninguém quando vinha aqui. Pedia para o motorista esperar no carro, descia, calmamente entrava, chegava perto do altar, muitas vezes depositava flores, fazia uma oração e poucos minutos depois ia embora. Os fiéis dentro da Basílica eram totalmente surpreendidos. Já pensou? Você está visitando a Basílica e de repente entra o Papa? Eu acho que eu me aproximaria, falaria... pediria a bênção, falaria o tanto que eu era, ou seja, que eu admirava ele, né? Eu me aproximaria, com certeza. Não ia perder a oportunidade nunca? Não, o Papa era pop. Foram 126 visitas durante os 12 anos de pontificado. A mais recente delas tem apenas 2 semanas, no dia 12 de abril. Antes de cada viagem para fora de Roma, Francisco vinha pedir proteção a Santa Maria. E na volta, passava para agradecer. Foi assim também sempre que recebia a alta hospitalar. Pois hoje foi dia dos fiéis agradecerem. Em meio a tanta saudade, diante do adeus a Francisco, o que mais testemunhamos aqui foram manifestações de amor e pura gratidão. Ele adorava ajudar os pobres, as pessoas mais humildes, mais simples. Para mim, ele representa um santo mesmo. E para muitos admiradores do Papa, Santa Maria Maior será parada obrigatória em Roma de agora em diante. Eu fui lá visitá-lo na praça, vim aqui e eu já disse até ao meu marido, aqui vai ser o nosso ponto mesmo.
A senhora sempre que puder vai passar aqui? Sempre que puder, vou passar aqui. E eu sei que ele vai estar sempre perto de todos. Vai ser uma oportunidade para homenagear de novo ele vindo aqui nessa igreja. Então acho que vai ter muita gente aqui ainda. Tem uma igreja antes de Papa Francisco e uma igreja depois de Papa Francisco. A morte do Papa ocorreu no momento de enormes tensões geopolíticas, em meio à guerra que opõe a Rússia aos países da Aliança de Potências Ocidentais. E os funerais puseram frente a frente, por alguns instantes, duas figuras-chave nesse capítulo da história: os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos. O diálogo que Francisco tanto pregava em vida aconteceu bem ali, dentro da Basílica de São Pedro. O registro histórico mostra o presidente americano Donald Trump e o ucraniano Volodymyr Zelensky conversando sobre o acordo de paz, minutos antes do funeral. É a primeira vez que os dois aliados ficam frente a frente desde a troca de farpas no Salão Oval, transmitida ao vivo para o mundo todo. Esse encontro hoje, em Roma, durou cerca de 15 minutos. Zelensky chamou de simbólico, agradeceu Trump e voltou a pedir pela proteção dos ucranianos, por um cessar-fogo completo e incondicional e por uma paz duradoura que previna uma nova guerra. Donald Trump afirmou que não há motivo para o presidente russo Vladimir Putin continuar lançando mísseis contra áreas civis ucranianas. A despedida de Francisco ainda permitiu uma aproximação dos líderes europeus, que não andam nada contentes com Donald Trump e sua política do tarifaço. O primeiro-ministro do Reino Unido e o presidente da França, que estão liderando uma coalizão internacional, confirmaram que hoje deram mais um passo em direção à paz. O funeral trouxe a Roma mais de 50 chefes de Estado e de governo, 170 delegações. Representando o Brasil, o presidente Lula e uma comitiva que incluiu ministros e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Logo depois da cerimônia, o presidente Lula veio imediatamente para cá, para o aeroporto de Roma. E antes de embarcar para o Brasil, ele comentou sobre a guerra na Ucrânia. Eu acho que o que é importante é que se converte para ver se encontra uma saída para essa guerra, que essa guerra está ficando sem explicação. O presidente disse ainda sobre o legado do Papa Francisco. Eu acho que nós perdemos o líder religioso mais importante desse primeiro quarto do século XXI. Então eu acho que foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou serviços à humanidade. Francisco, que no último discurso na Páscoa pediu por mais humanidade e pelo fim das guerras, teve hoje, diante de seu caixão, um primeiro gesto de esperança: os cumprimentos da paz. Existem formas diferentes de se analisar o legado de um Papa. As reformas que ele promoveu numa instituição milenar, as crises que ele enfrentou em disputas entre correntes ideológicas. Mas existe um jeito mais claro e imediato de avaliar o sucesso de um pontificado. É só observar como os fiéis se despedem. Em Roma, a história não morre. Mas como se vira a história? Com um passado em cada curva, Roma amanheceu hoje para encerrar um capítulo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus, Jesus Cristo será. Eu sou da Transilvânia, sou ortodoxa, mas também cristã. O líder da minha igreja é o patriarca de Moscou. Mas o Papa Francisco, para mim, ele era o Papa das pessoas.
tudo o que parecia o contrário, ele tentou unir. Ele comia aqui no restaurante quando era cardeal, sempre muito humilde e calmo. Eu sou do Cairo, no Egito, muçulmano. Eu nunca encontrei alguém tão bom quanto Francisco. Não importa a religião. O que importa é o bom coração. Eu sou padre Valdir, da Arquidiocese de Natal, no Brasil, e estou aqui em Roma como reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Quando a gente chegava perto do Papa Francisco, ele nos atraía, ele ia ao encontro da gente, não esperava aquela formalidade. Ele ia, perguntava de onde você era, o que é que você fazia aqui, como estava. Inclusive, ele me perguntou, e a cachaça do Brasil? Francisco fez tanta coisa linda, ele foi uma história de amor para todo mundo. Como um Papa que mal era conhecido quando foi anunciado, tocou tanta gente. O que essa multidão aqui reconhece e valoriza é o legado de Francisco. Compaixão, inclusão e respeito. A despedida do povo aqui na Praça São Pedro foi mais do que a um líder de uma igreja, mas uma figura querida. Eu sou peruana, mas morava na Argentina quando Francisco virou Papa. Eu nem estava mais indo muito à igreja, mas com ele eu voltei. Uma vez Francisco disse, a alegria deve estar sempre presente, porque cristão com cara de funeral não funciona. Se és cristão, terás alegria. Come and go with me to my father's house, where there's joy, joy, joy. O Vaticano essa semana fez o que Francisco sempre valorizou em vida. Construiu pontes. É isso que fica do Papa em muita gente. Para mim, ele foi um anjo. E não só para mim. Foi realmente uma honra conhecer o pensamento dele, mas especialmente conhecer o que ele comunicou, que ainda existe um poder de dar amor. Um potere di darci l'amore, ecco. Que construiu uma história de proximidade com o outro, com o nosso irmão, com o menos favorecido, com aquele que não tem nada. O sepultamento do Papa é apenas um gesto, é a certeza de que lá junto de Deus, ele agora intercede por todos nós, por toda a igreja. Francisco escolheu ser enterrado na cidade que amava. E em Roma, a história não morre. Aqui em Roma agora são quase 2 da madrugada e nós vamos encerrando aqui essa cobertura especial de despedidas de Francisco. Em menos de 2 semanas, o mundo vai estar acompanhando o conclave que escolherá o sucessor dele. Eu então me despeço aqui para você, Renata, para o Bonner, para a família Andreozzi, um abraço carinhoso, uma boa noite a todos e em nome de toda a nossa equipe aqui, muito obrigado. Um abraço para você também, boa noite, Trali. Hoje, na última manhã dessa viagem do JN pelo Brasil, eu tive o prazer de conhecer e de conversar e de me emocionar com essa família aqui, gente, a família Andreozzi. Deixa eu apresentá-las para você, essa família para vocês. Essa aqui é a Dona Cida, casada há quantos anos, Dona Cida, com seu Alfredo? 47 anos com seu Alfredo. Aqui ao lado, os 2 filhos deles, a Luciana, o Fernando, com a mulher, com a nora de Dona Cida, a Cíntia, eles são pais da Antonella e do Mateus. É uma família adorável daquelas, sabe, famílias brasileiras que enchem o coração da gente. Elas representam a colônia italiana, que é uma das maiores aqui em São Paulo. Uma metrópole que a gente sabe está sempre de portas abertas para receber quem chega, seja para ficar ou para visitar. Família Andreozzi? Isso! Ah, é aqui que a gente vai fazer uma bagunça boa hoje?
uma alegria. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada, dona Cida, isso aqui é para vocês. Oh, muito obrigada. Oi, Fernando. Isso. Alô. Obrigado. O prazer é todo nosso. A gente que agradece. Que cantinho gostoso, gente. Olha. Aqui tem bastante espada de São Jorge. Olha, costela outra de Adão. árvore da felicidade. E as aleias, que lindas. Olá! Como é que é uma típica família do Brás? Porta aberta. Porta aberta. Uma gritaria, as pessoas pensam, estão brigando? Não, estão conversando. A gente senta, a gente almoça, a gente grita, a gente chora, a gente ri, a gente fala besteira. Acho que vocês estão percebendo o quanto baixinho que eles falam, né? É gostoso. E eles falam alto mesmo, eles gritam, eles são dessa forma, do jeito que a gente foi criado. Eu já tô vendo que tem panela no fogo. Tem. Eu só como. Como uma boa família italiana, a gente está falando de comida, de futebol e de família. Essa é a coisa mais linda. Olha isso. Esse é o dia que a gente vai mais Avental bem vestido. e camisa do Corinthians. Seu Alfredo lá atrás. O meu Olha pai aí. chegou para ele e falou, que time você torce? Primeira coisa que ele perguntou? Primeira coisa. Minha nossa. E o senhor, seu Alfredo? Me assustei, né? Ele falou, que time você torce? Falei, eu sou corintiano. Ele falou, graças a Deus. E foi embora. São outros tempos. Jogava bola, brincava de esconde-esconde. Eu queria, assim, que melhorasse muito essa questão da violência. Para os meus sobrinhos puderem ter um pouquinho do que eu e ele tivemos. Criança, para mim, tem que estar com o pé no chão, tem que estar correndo, tem que estar brincando. E essa é uma preocupação de todas as capitais, do Brasil, do país inteiro, né? É a questão da segurança. Olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu assisto jornal, assisto a novela agora, o Vale Tudo tá dando show. E eu sou alucinada por reality. Pelo horário que eu chego, a gente tem a rotina de jornal, para ver os nossos queridos, né, obviamente. O nosso Bonner também, que nos acompanha aí numa jornada bem grande. Nós temos TV em todos os cômodos da casa. Jura? E quando vocês se reúnem aqui na cozinha e tem a televisão, aí quem vai decidir a programação aqui na TV com a família? Não, geralmente sou eu, mas não claro, era né? É claro. Só apontei, mas você viu, geralmente sou eu, mas não tenho mas. Geralmente é ele mesmo. A gente fica sentado aqui, ele pega o controle. A gente se olha e fala, não. Mas eu sei todas as notícias, eu sou um cara antenado. Já que eu me aposentei, eu preciso saber de tudo. Que era, você não entende italiano, né? Muito pouco. Um pó. Chiacchiera, fala mentira, é chiacchiera. E nós ficamos chiacchierando a manhã inteira. E tomando uma cervejinha. Chiacchiera é gostoso. Chiacchiera mais. É chiacchiera. Que você fala, mexe os braços, derruba corpo. A vida é agora, e é isso aqui que a gente está agora, né? Olho no olho, estando com essa prosa gostosa. Casa cheia, todo mundo junto, família conversando, comendo. A gente se reúne para comer, né? Gostoso demais. Muito bom, muito gostoso, gente. Eu queria sinceramente agradecer e dizer que estou muito feliz. Não é que agradecer. Que isso? A gente que agradece. Tantas alegrias vocês trazem pra gente. E é um prazer, porque é o nosso dia a dia ver vocês ali. Vocês nos mantêm informados de tudo. Não deve ser fácil. Não é fácil, mas a vida é assim, é o propósito. E é bom saber que vocês também têm a vida, têm família. E pra gente é um prazer, uma honra poder abrir a porta de casa e saber que vocês também compartilham de coisas boas e de família como a gente. É isso, nós chiacchieramos a manhã toda, falamos de coisa boa, do que vocês têm saudade, do que vocês gostariam de preservar, de criar para o futuro, né? A gente falou muito de família. E eles têm uma mensagem que eles gostariam de passar para vocês, cada um deles, assim, sobre o que eles acham bacana para se viver bem em família. Seu Alfredo, vamos começar pelo senhor? Bom, como você disse, família é tudo.
Para você viver bem, eu acho que você tem que ter família. E nós estamos levando isso há 47 mais, pelos pais, os avós. E eu espero que a gente continue assim por muito tempo e um conselho. Tem que ter família. Você xinga, você briga, você discute. E é a família, é um suporte que você tem na vida. Sozinho, não tem condições. Viver em comunidade também, o senhor comentou. Isso, o que ajuda, porque os vizinhos viram família, é o dia a dia, você sai na porta. Inclusive, éramos do Brás, viemos para cá, compramos essa casa, tudo. Nossa, muito bem recebido pelos vizinhos. Vocês estão há 20 anos no Tatuapé, mas tem raízes, o senhor foi nascido e criado com raízes profundas no Brás, né? No Brás. Depois nós viemos para cá, fomos bem recebidos, continuamos aqui. E a vida agora com os filhos, os netos. E o conselho. Família é a base de tudo. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre família. Daqui a pouco, então, a gente volta, Bonner. Vou falar do papel do nosso jornalismo na conexão da região sudeste com todos os brasileiros. Até já, Renata. E o Ministério da Previdência e o INSS levaram quase um ano para tomar providências contra descontos irregulares nas aposentadorias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, retirou o pedido para que o julgamento da prisão do ex-presidente Fernando Collor ocorresse no plenário da Corte. A análise vai ser retomada na segunda-feira de forma virtual. O Supremo já tem maioria, 6 votos, para confirmar a ordem de prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Em 2023, Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro num processo derivado da Lava Jato. Ele está preso em Maceió. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que mais uma vez não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União.
O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupi. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupi não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupi confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023 e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular propostas de alterações nos sistemas da Previdência. Segundo Lupi, as mudanças foram concluídas em março do ano passado, quando o Instituto apresentou uma instrução normativa com as novas regras para os descontos. De cada 10 pessoas que vivem no Brasil, 4 moram nos estados do Sudeste. Isso explica por que tudo nessa região tem proporções imensas. Tudo aqui é muito, tudo aqui é grande. Se o Sudeste é uma região com problemas agudos que afligem milhões de brasileiros, é também a região mais industrializada, a do comércio mais forte, onde os serviços empregam mais gente, a que produz maior volume de pesquisas acadêmicas, onde a medicina tem os maiores centros de excelência. Os desafios ambientais são gigantescos, mas as vitórias nessa área também são muito emocionantes. E também emociona muito rever as reportagens que mostraram ao longo de décadas essas conquistas e os orgulhos do Sudeste brasileiro. O Brasil tem uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno. Pontos turísticos, cartões postais. Qual é o cartão postal mais conhecido do Brasil? Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. O verso é do samba do avião de Tom Jobim, quase o hino da cidade do Rio de Janeiro. Cristo Redentor. Difícil imaginar que um dia o Morro do Corcovado foi assim. É mais barato ver a Estátua da Liberdade em Nova York do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Cristo é brasileiro, ideia, concepção e obra de um brasileiro, Heitor da Silva Costa. Aos pés, ainda tem a beleza da Baía de Guanabara. O Cristo Redentor é um grande púlpito do Brasil. A gente chega aqui e fica emocionado. Entre as novidades da obra estão elevadores e uma escada rolante. A primeira vez quando eu subi as escadas rolantes e vi ele, eu falei, nossa. De 2000 para 2025 ficou muito mais fácil para acessar o Cristo. Ele foi o primeiro monumento de concreto armado construído no mundo. Pai Foi preciso um mês e o trabalho de quase 150 homens, mas hoje à tarde, finalmente, ficou tudo pronto aqui no Cristo Redentor para a visita do Papa João Paulo II, que na quarta-feira que vem, ao meio-dia, vai ver e abençoar aqui do alto toda a cidade do Rio de Janeiro. Foi desde ontem aqui esperando o Papa. O Cosme Velho parou quando o Papa chegou aqui na estação do Corcovado para subir de trenzinho e abençoar a cidade lá de cima do Cristo Redentor. Esta hora, iluminados pelo olhar de Cristo, os olhos do Papa se dirigem a cada habitante. É difícil ter ideia de quantas vezes a gente precisou olhar aqui para cima para pedir que o Cristo zelasse por nós. E agora você vai ver imagens inéditas da emoção de Renato Aragão ao descer do Cristo Redentor. Queria que todas as pessoas sentissem o que eu senti agora, sabe? Parece até que eu me desloquei daqui, da terra. Eu nem sabia onde estava. Esse momento que eu queria realizar, eu realizei. Vocês me deram agora muita alegria. Renato Aragão, sentado no braço do Cristo Redentor. Eu não estava com medo.
medo, Glorinha. Com toda sinceridade, eu não estava com medo. Consegui chegar no Rio de Janeiro, tudo, fazer sucesso na vida, tudo. Eu agradecia, mas eu queria simbolicamente estar lá agradecendo a imagem de Deus. Se você fosse definir esse momento numa única palavra, qual seria? Obrigado, meu bom Deus. Essa fé não vai acabar nunca, nem depois que eu for. Vamos falar de outra coisa? Bem-vindos à Rocinha, endereço de gente corajosa e trabalhadora. A maior favela do Brasil tem votos para eleger sozinha deputados e vereadores. Os moradores da Rocinha fizeram um protesto ontem à noite. A cada 3 dias, uma pessoa morreu na comunidade. Moradores da Rocinha tiveram, claro, uma manhã de pânico. Um exemplo no Rio. A escola comunitária da favela da Rocinha é abordada como modelo pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O Centro Comunitário União Faz a Força está bem no meio de uma das áreas mais pobres da favela da Rocinha. Uma das moradoras, Dona Elisa Mendeiros, criou a escola com a ajuda de outras mães da Rocinha, que não tinham onde deixar os filhos. Nessa época aí, o entorno aqui só eram barracos de madeira. Não tinha nada. O Centro Comunitário União Faz a Força tem apenas 4 anos, mas é um dos maiores exemplos da união de uma comunidade pobre para resolver seus próprios problemas. Eu não sonho. Eu sou uma pessoa realista, eu sou uma pessoa do momento. As coisas aqui se emendam no momento que nasce a necessidade. O meu sonho era cantar verso, eu ficava fascinada quando eu escutava 3 cocos, siricóia, miudinho, eu sabia. E eu tinha que aprender a ler, porque eu queria ler todos os versos e cantar todos os versos. Então, realizei o meu sonho. Veio para o Rio de Janeiro aos 20 anos. Conheceu nosso pai, casou, veio morar na Rocinha e começou a alfabetizar a gente, nós duas. Aí as pessoas começaram a chegar, Dona Elisa, alfabetiza meu filho, Dona Elisa, alfabetiza meu filho. Ninguém tinha experiência de ensinar, mas o trabalho deu certo e começou a receber ajuda. Um terreno maior, material para construir o prédio. Respeitadíssimo. Ela queria provar que com oportunidade todo mundo chegava lá. A pessoa, às vezes, que não sabe ler, não sabe escrever, uma pessoa pobre, ela se vê como abaixo. Mas quando a pessoa ela estuda, ela cresce na vida, ela se vê como grande. E ninguém mais confronta ela, porque ela tem educação, ela sabe chegar onde ela tem que chegar. Desde 1979, a escola, em tempo integral, já recebeu mais de 8.000 crianças. Parecem lobos. E no alto do morro, ela segue de portas abertas para que o nome de Dona Elisa continue ecoando pela Rocinha. O projeto Tamar atinge a marca de 40 milhões de filhotes de tartarugas soltos ao mar. O projeto criado para proteger as tartarugas marinhas brasileiras está comemorando uma vitória que poucos ambientalistas do mundo alcançaram. Nós alcançamos o nível quase zero de predação das tartarugas marinhas. A tartaruga marinha agora é acompanhada via satélite. Para usar a tecnologia, os técnicos do Tamar precisam, antes de tudo, de dedicação e paciência. Aqui em Regência, a gente está aqui desde o início da década de 80, então tanto trabalhando com as tartarugas quanto com a comunidade. Uma barragem cheia de rejeitos de mineração se rompeu hoje à tarde na região central de Minas Gerais e cobriu de lama parte de um distrito da cidade de Mariana. Horas depois, uma forte correnteza de lama ainda descia a montanha. No Espírito Santo, as consequências do desastre também são desconhecidas. Outra dúvida que permanece é se a saúde das tartarugas marinhas foi afetada pela lama. Em 2015, esse rio aqui mudou de cor. Ele ficou laranja por causa da lama com rejeito de minério que veio de Minas Gerais e foi parar aqui, na praia de Regência, norte do Espírito Santo, onde desovam as tartarugas marinhas. Para proteger da lama os filhotes de tartaruga, os biólogos do Projeto Tamar tiveram que mudar de estratégia. Quando souberam que a lama estava a caminho, os pesquisadores tiraram alguns ovos da foz do rio, que era assim. E ficou assim. Foi um
desafio imenso assim para vocês que dedicam a vida a salvar esses animais? Foi e continua sendo, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Quais serão as consequências dessas alterações? Quanto tempo elas vão durar? De setembro a fevereiro, técnicos pescadores trabalham para proteger e acompanhar a reprodução desses animais. A gente não tinha comunicação, não tinha contatos nenhum. E nós utilizávamos muito da televisão naquele momento para fazer a conscientização. A gente conseguia falar com milhões de pessoas mesmo estando aqui numa comunidade distante. Você começou aqui em 82, 89, dando entrevista para o Jornal Nacional. Você imaginou que haveria essa transformação? Eu imaginei porque eu sou um sonhador, né? E ninguém sonha sozinho, né? É um sonho de muita gente, né? Muitas equipes, muito trabalho, gente que já passou e foi embora. Então, tá feito o trabalho. Cuidando de gente, o Tamar salvou muita tartaruga. Para os pesquisadores, das nossas 5 espécies, 3 estão em recuperação. Muito bom ver vocês continuarem com isso tudo. A gente já pode descansar. Vocês estão visitando aí uma das cidades mais emblemáticas de Minas Gerais. Como se estivesse caminhando sobre um livro de história, com suas páginas abertas. Em cada esquina tem um pouco de história. Ouro Preto é, a partir de hoje, um monumento artístico e cultural de toda a humanidade. Ouro Preto não demorou nem 3 horas para ser transformado em monumento mundial. Quem promoveu a cidade mineira a esta condição foi a Unesco. Cada ladeira conta histórias de sofrimento, de alegria. Ouro Preto, para mim, é tudo. Mas aqui em Ouro Preto eu encontrei a caravana JN comandada por Pedro Bial. Durante toda a viagem, nós temos encontrado eleitores que valorizam muito o seu voto, assim como os ouropretanos valorizam seu bem maior, sua história. Há 31 anos, o escultor Veveu tira seu sustento da pedra-sabão com uma faquinha cega. É como se eu tivesse, com uma caneta na mão, escrevendo. Você vai ver, me conta como é que é rever essa reportagem 19 anos depois. Olha, é muito emocionante para mim, porque nunca imaginei que eu pudesse aparecer em rede nacional por conta da arte. Deu um impulso muito grande na minha vida. Nós ficamos orgulhosos, né, rapaz? Essa aqui é a principal ferramenta responsável por todos esses detalhes com olhos, bocas, esses arabescos aqui, que dão sustentação às figuras, como na igreja lá, no interior das igrejas de Ouro Preto. O tesouro foi pilhado, mas uma joia ficou, a obra de Aleijadinho. Esses anjos aqui, eles têm as características dos anjos do Aleijadinho. Os anjos bochechudos, bem gordinhos e os olhos esbugalhados. E os cabelos caracolados. É lindo ver as pinturas, né? Muito bonito. Por morar nessa cidade, poder contemplar com toda essa beleza, com toda essa arte maravilhosa. E é uma arte que me inspira a todo momento. Nós, ouropretanos, somos privilegiados por ter isso aqui na nossa terra. E é preciso preservar, né? Preciso preservar. Fazer o possível e o impossível para preservar. O senhor faria isso? Não, não. Tem que ter humildade, né? Hoje tem Marcha para Jesus em São Paulo. O maior mandamento é amar ao próximo. O Senhor Jesus Cristo. A Marcha para Jesus reuniu uma multidão de fiéis para uma caminhada da fé. O Jornal Nacional está apresentando nesta semana uma série de reportagens sobre o trabalho social de igrejas evangélicas que atuam no Brasil. A Marcha para Jesus acontece desde 1993. Hoje você vai conhecer o trabalho dos metodistas nos subterrâneos da nossa maior cidade.
Quem acreditaria em Antônio, afundado nas drogas, alcoólatra, abandonado pela família, mendigando nas ruas, uma chance de sobreviver? Eu falei assim, ó, eu posso entrar para tomar um copo de água? Aí ele, carinhosamente, ele abriu a porta. O que você sentiu nessa hora? Nessa hora o chão parece que se abre, né, meu? Você sabe, quando a gente está nas drogas, você não se preocupa com família, com amigo. Para mim, eu não tinha família e creio que para eles eu já tinha morrido também, né? E como é que a família reaproxima quando? Como é que... Então, foi através da reportagem em 2009. Eles olham e falam que ele não tem jeito mais. É um caminho que parece não ter volta. Viver na rua transforma a vida das pessoas por fora e também por dentro. É um pouco devagar, mas a gente... É um processo. É um processo. Mudança iluminada, do esquecimento das ruas para uma vida intensa. Sempre quando a gente canta, eu choro. Cantarei as nuvens vi. Assim que a mão de Cristo me tocou, me trouxe paz. Tocou-me, sim, Cristo Senhor. O Instituto do Coração de São Paulo está na história dos transplantes feitos no Brasil. E a fila do transplante poderia ser bem menor se houvesse mais solidariedade de um lado e mais cuidado com a saúde de outro. Um Natal especial para 3 pessoas em São Paulo. São os pacientes de 3 transplantes que deram certo. Nós estamos iniciando um programa de transplantes de fígado e pretendemos realizar uma média de 60 por ano. O médico Silvano Raia explicou como foi feito o transplante. Foram 23 horas de cirurgia divididas em 3 etapas. Em São Paulo, a 3ª paciente brasileira a se submeter a um transplante de fígado deixou hoje o Instituto do Coração. Ela é Dora Mitchenko, de 35 anos. Quando a gente sabe que tem somente um ano de vida, 2 filhas para criar, se sentindo nova, e de repente ter essa esperança, uma nova vida, é a coisa mais linda que tem. Vendo minha mãe, vendo ela bem, chegar em casa e ganhar aquele abraço dela e ela falar, eu falei que voltava. Dora Mitchenko, de 36 anos, só espera a alta definitiva para voltar para casa. Em função disso, eu tive minha mãe comigo mais 22 anos, né? Então a gente é muito grata, assim, por isso. 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador de Órgãos. Para lembrar a importância da doação, o repórter Caco Barcelos reencontrou hoje uma das primeiras pacientes que receberam um transplante de fígado no Brasil. Era a última esperança da garota que foi em Miss São Caetano. Tinha um casamento feliz e aos 29 anos sentiu medo de não poder ver as filhas crescerem. Os médicos Silvano Raia e Sérgio Mies foram pioneiros. Os primeiros transplantes eram cirurgias de alto risco. Levavam 15 horas. O que mudou, doutor, nesses 20 anos? Olha, eu acho que só não mudou foi a dedicação dos médicos. Eu tinha me esquecido disso, isso me tocou agora. É um certo poder sobre a vida. Tem uma postura para a mídia e tem uma postura que sou eu. Agora virei eu. Agora eu me emocionei vendo isso aí. Ele me falou que eu tinha que só o que me salvava seria o transplante. E eu falei pro doutor Silvano que ele era louco. Lembra, doutor? Olha, eu quero muito agradecer vocês mesmo. Eu tô até emocionado. Eu já tava naquela fase de esquecer a voz do meu avô, da minha avó. Então foi muito bom estar aqui hoje. Quero agradecer esse presente.
Eu estou aqui na maior metrópole do país, São Paulo, que é símbolo do trabalho, é terra de gente que luta, que constrói, no comércio, na indústria, no empreendedorismo individual, no corre de todo dia. Família Andreosa, eu vou começar pelo Fernando, pai da Antonella e do Mateu, nessa São Paulo tão fascinante que é exemplo para todo o Brasil. Do que você tem mais orgulho? Eu acho que primeiro de ser um bom paulista nato, de ter tido grandes oportunidades, mas a gente não pode deixar de falar de uma cidade desse tamanho ser tão acolhedora, de tantas oportunidades. É gratificante para a gente, eu tenho a oportunidade de visitar no meu trabalho algumas indústrias, Brasil afora, e é gratificante quando você fala que você é paulista, as pessoas falam, nossa, mas lá é muita correria, né? Como que vocês fazem? Essa correria que nos move é isso. Um bom paulista, ele não foge à luta, ele tá de manhã cedo, chegando sem horário em casa, mas com grandes oportunidades. Por isso que eu digo que é gratificante você ouvir isso das pessoas, porque aqui é uma cidade que também ela não só é acolhedora, como tem histórias de começo, recomeço e oportunidades sem fim. Então é muito orgulho mesmo poder fazer parte dessa cidade maravilhosa aí que tanto tem para nos oferecer. Lu? O que eu mais tenho orgulho de São Paulo é da diversidade. São Paulo abriga todas as tribos, todas as cores. É uma cidade que, como falou na reportagem, tem uma marcha para Jesus e uma parada LGBT que é uma das maiores do mundo. Muitas culturas diferentes. Você frequenta lugares numa noite e você conhece muitas culturas naquele mesmo lugar. Isso é muito legal. Dona Cida, o que te orgulha mais morar aqui? São Paulo é uma cidade que acolhe sem distinção, né? Assim, como que eu vou te falar? Sem raça, sem cor, sem status, entendeu? Acolhe a todos. É como a casa de vocês, né? Tá sempre de porta aberta. É isso que a gente quer, né? Porta aberta sempre. Cidade que te dá oportunidade de estudar, de trabalhar. Aqui tem tudo. Aqui tudo. Você quer fazer alguma coisa? Aqui tem. Pode não ter nesse bairro. Tem no vizinho. Tem desafio, mas tem esperança, tem trabalho, tem empreendedorismo. Tudo. Se você persistir, você chega muito longe aqui. A oportunidade está aí. Você que sabe. Ou você se joga, ou você espera. Mas a oportunidade não falta. Para comemorar os 60 anos da TV Globo, a equipe do Fantástico também está preparando uma edição especial. Amanhã estreia um formato de entrevistas surpreendente. Um encontro com celebridades brasileiras com direito a perguntas espontâneas e imprevisíveis. Eu queria saber se você gosta de fazer sexo. Temos aqui diversos entrevistadores ansiosos e curiosos. Todos eles estão no espectro autista. É a estreia de... Pode perguntar? Claro, pode perguntar. Uma viagem pelas tradições do imponente rio Mekong na nova temporada da série A Jornada da Vida. O Templo Branco parece feito para as redes sociais. E um ano depois, voltamos às cidades destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Impressionante, né? É outro hospital, nem parece aquele. No Fantástico, o futuro já começou. Isso aqui é um berçário de computadores quânticos. Você vai saber por que eles vão revolucionar a história da humanidade. Investigação, como funcionam os robôs programados para fazer as ligações automáticas que incomodam tanta gente. Alô? Os laços do Papa Francisco com Buenos Aires, sua cidade natal. O Papa contou que ele sentiu o chamado para ser padre depois de uma confissão aqui nesse lugar. É cobertura especial. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. É logo depois do Domingão com o Hulk, nosso domingo juntos.
O Fantástico não contou que vai ter abertura nova. Eu já vi. Vantagem de trabalhar aqui na firma que está fazendo 60 anos. Daqui a pouco tem os gols do sábado. Morreu hoje, aos 84 anos, o ex-jogador de futebol Jair da Costa. Ele foi da seleção que conquistou o bicampeonato mundial na Copa de 1962 no Chile. O Jair era paulista de Santo André, ídolo da Portuguesa e da Internacional. Pelo Brasileirão Feminino, São Paulo e Corinthians empataram. Dudinho marcou para o São Paulo e a Johnson deixou tudo igual. O Cruzeiro venceu o Bragantino. A Estela contra e a Letícia Ferreira marcaram para o Cruzeiro. A própria Estela descontou para o Bragantino. Final, Cruzeiro 2-1. Mesmo placar de Palmeiras e Ferroviária. A Darlene fez para a Ferroviária. A Paty Maldaner empatou. E a Júlia Beatriz deu a vitória para a Ferroviária. Agora, a Eliana Marques traz a previsão do tempo para a região sudeste. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, para a família Andreozzi, que hoje está recebendo a equipe do JN aí com todo esse carinho. E especialmente para eles, eu digo que o domingo vai ser de sol em São Paulo. O dia até começa com nevoeiro, depois faz calor, de 29 graus. E não tem previsão de chuva. Fica ensolarado também em toda a metade leste do estado, além do Rio de Janeiro, do extremo sul do Espírito Santo, do sul de Minas Gerais e da zona da Mata Mineira. Já nas regiões em verde, pode chover, só que é pouca chuva. Isso vale para Vitória e Belo Horizonte, com 5 milímetros e máximas de 28 e 31 graus. No Rio, a temperatura chega aos 30, com sol o dia todo. Mas, a partir de segunda-feira, tem mudança. Temporais em São Paulo na segunda e na terça, no Rio e em BH. Após isso, é o frio que está de volta. E com esse aviso, eu encerro por aqui. Uma boa noite. Bonner. Boa noite, obrigado, Eliana. O Jornal Nacional deste sábado está terminando aqui, mas eu preciso fazer uma observação para a família Andreozzi. Família, que risco eu corri ao contar para vocês por telefone antes do jornal que eu morei no mesmo bairro de vocês e não sou corintiano. Mas depois eu fiquei pensando, vocês são italianos e também não são palmeirenses, então está tudo certo, está todo mundo em paz. Uma boa noite para vocês. Eu preciso dizer que essa hospitalidade, esse carinho todo não me surpreendem, porque são típicos não apenas dos paulistanos, mas especificamente do pessoal da ZL. Somos todos ZL, então somos todos hospitaleiros. Muito obrigado. Olha, dá boa noite, então, para o Brasil, para o Bonner, gente. Boa noite. Boa noite. E Bonner, antes de encerrar, dou também o meu boa noite para todo o país, para você também. Muito obrigada. A dona Cida disse que tem um recado para você. Dois recados para você, Bonner. O primeiro é que meus dois filhos nasceram na mesma maternidade que você nasceu. Maternidade de São E Paulo. o segundo, quando você for para Roma, acho que você vai agora para o conclave, não esquece de levar o casaco, a blusa, para você não congelar. Tá? Então. Tá dado o recado, então, né, Bonner? Tá dado, deixa eu só explicar. O César Tralha, outro dia, estava passando frio. Eu contei para ele que uma vez eu fiquei congelado 20 anos atrás, dona Cida. No dia seguinte a ficar congelado em Roma, eu comprei um casaco lá e ele está comigo até hoje. Vou levar, como já levei para todas as coberturas internacionais. Quando eu vou fazer qualquer trabalho no frio, eu levo ele. A senhora já viu 1000 vezes esse casaco, eleições americanas. Ele está inteiro, hein? Eu cuido até hoje. Muito obrigado pela preocupação. Boa noite de novo para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.
Jornal Nacional. Oferecimento Nubank, um cartão que faz mais por você.